Já tem data para o ano que vem? Ainda não. Então, aguardem. Tem muita coisa boa o ano que vem para vocês do online e para vocês aqui do presencial. Bora lá, então, agora para a nossa última palestra. Quando o conteúdo é de qualidade, a gente nem percebe o tempo passando. É isso que eu estou aqui falando para vocês. Pois é. Vamos para a nossa última atividade. Talks 5. Reaprendendo a aprender. Tudo que você sabe hoje será útil, sim, mas é preciso mais que isso. Participam da conversa Bruno Barreto e Tadeu Hansen, e completando o time Bruno Piai, editor-chefe de conteúdo do grupo Top RH. O Bruno Barreto, ele é vice-presidente da Udemy para a América Latina e responsável pela gestão e estratégia da companhia na região. Ele conta com um MBA em administração pela Texas McCombs Business School e estudou tanto na Universidade Stanford quanto na Brigham Young University. Barreto passou 11 anos no Google Cloud, nos Estados Unidos. Antes, ocupou cargos no banco Goldman Sachs, na empresa de software Symantec e no escritório de gestão de terras do Departamento do Interior dos Estados Unidos. Tadeu Hansen é líder de treinamento e desenvolvimento no 5º andar. Tem 33 anos, é uma pessoa parda, periférica e homossexual. E acredita que essas experiências pessoais enriquecem sua visão sobre diversidade, inclusão e acolhimento no ambiente corporativo. É formado em arquitetura. Ao longo de sua trajetória profissional, adquiriu experiência em áreas como design thinking, design instrucional, UX e UI, e atualmente tem aprofundado seus conhecimentos em design. Bruninho, cadê você? Venha para o palco. Bruno Piai, nosso chefe do RH para você. Sejam todos bem-vindos. Bora lá. Oi, gente, tudo bem? Tô vendo que vocês estão cansados. Eu entendo, ninguém aqui mais faz rotina full presencial, então você coloca o despertador para acordar no horário, acorda mais cedo, de repente um evento com 8 horas, mas a gente promete que vai fechar com chave de ouro. E se vocês estão aqui e em casa nos assistindo ainda, é porque vocês estão gostando, então fiquem aí, porque vai ter muita coisa legal aqui na nossa conversa, onde a gente vai falar com 2 referências quando o assunto são skills, aprendizado. Poxa, é super gentil disponibilizarem o tempo deles aqui para participar dessa conversa com a gente. E eu queria começar esse papo, então, falando um pouquinho sobre essa mentalidade, né, de desenvolvimento, de aprendizado contínuo, lifelong learning, um termo aí tão na moda. Vocês 2 têm um cargo de liderança, você é vice-presidente, você é líder de treinamento. E eu acho que quando a gente chega nessas posições, né, dá um pouquinho aquela sensação de, poxa, eu estou no auge, eu estou num patamar muito alto, será que eu já sei tudo? O que eu tenho para desenvolver? Principalmente, talvez, quando a gente tem uma certa zona de conforto dentro das empresas, muitos anos em uma mesma organização. Então, antes da gente começar, eu vou só fazer uma autodescrição rapidinho. Eu tenho estatura mediana, cabelos pretos, olhos castanhos, barba e bigode curtos. Estou com o uniforme rosa aqui do nosso querido Talks e uma jaqueta preta. E começo perguntando, então, para você, Bruno, nesse cargo de vice-presidente, ainda tem mais o que aprender? Como que a gente desenvolve uma mentalidade de aprendizado contínua quando a gente chega numa posição tão alta dentro de uma empresa? Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão aqui até agora com a gente. Espero que a gente possa contribuir aí para esse final de tarde. Vou fazer a minha autodescrição também. Sou um homem branco, estatura alta, cabelo castanho escuro. Estou vestindo uma camisa branca e um paletó azul escuro também. E respondendo a sua pergunta, estava pensando bastante sobre isso, né? Esse conceito de lifelong learning, que é parte do tema aqui da nossa conversa. Eu acho que para qualquer profissional, independente de qual momento ele ou ela esteja em sua carreira, ter essa ciência, esse autoconhecimento de sempre tentar se reinventar e melhorar,
é chave para continuar tendo sucesso e ter ascensão na carreira, né? Eu vou compartilhar um exemplo prático, tá, para vocês, uma experiência minha. Eu entrei na Udemy faz pouco mais de 5 meses, né? Como tinha sido comentado aqui, eu passei muito tempo no Google e eu estava no momento justamente de: será que eu estou numa zona de conforto? Eu estou fazendo a mesma coisa há muito tempo e eu quero ter certeza de que eu saia dessa zona de conforto antes que os meus liderados, antes que o meu time perceba que eu estou na zona de conforto. Foi quando eu comecei a explorar outras oportunidades para sair dessa zona de conforto e aprender mais. E aí algo muito interessante que me chamou muita atenção da cultura da Udemy, e óbvio, a Udemy, por ser uma plataforma de ensino online, tem que ter essa cultura do aprendizado. Eu tive uma entrevista com o CEO da empresa, né? Eu tive uma entrevista com vários líderes da organização e uma entrevista com o CEO. E no final da entrevista, ele já me deu feedback. Ele falou assim: olha, eu quero que você saiba que eu avalio os meus candidatos muito baseado na qualidade das perguntas que eles fazem para mim ao final da entrevista, né? Ele sempre abre um espaço para fazer essas perguntas e ele disse que para ele, e eu acredito que deve ser para todos nós, uma característica crucial de um profissional é essa curiosidade espontânea, né? E ele falou que, baseado nas respostas que eu dei, nas perguntas que eu fiz naquele momento, ele sabia que eu tinha essa curiosidade. E é a mesma coisa que eu aplico com pessoas quando eu faço a entrevista, né? Quando a gente pensa em cultura, a cultura começa dentro da empresa, pelas pessoas. Então, quem a gente vai trazer para a empresa tem que também contribuir para essa cultura. E eu sempre avalio. Quase que metade da minha entrevista, a avaliação é qual foi a preparação que a pessoa fez com as perguntas que ela tem, com aquele conhecimento que ela quer absorver, e aquilo vai ser um reflexo de como ela vai continuar tentando se reinventar ao longo do tempo, mesmo que ela tenha muito sucesso, né? E quanto mais ela fizer, mais sucesso ela vai ter. Ô, Tadeu, nesse embalo do que o Bruno estava falando, como que a gente faz para, com o passar do tempo, a gente não perder a motivação de ter esse gosto por aprender? Porque quando a gente é estagiário, júnior, a gente está naquele êxtase, naquele ânimo de eu quero aprender tudo, quero mostrar o que eu conheço. A gente vai subindo um degrau aqui, um degrau ali, a responsabilidade vai aumentando, o nosso tempo vai ficando menor. É natural a gente perder um pouquinho esse ímpeto. E hoje a gente está falando de um mercado que cria tantas nomenclaturas de habilidades, digital skills, green skills, soft, hard. É até difícil acompanhar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, do seu processo de aprendizagem e como a gente faz para manter essa chama conforme o tempo vai passando. Boa tarde, gente. Fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem pardo, de pele clara, tenho cabelo cacheado, estou com uma blusa meio caque, uma calça verde e um tênis branco. Posso usar muito exemplo, acho que eu mesmo, né? Eu vim de uma área de arquitetura. A arquitetura em si não tem nada a ver com treinamento, né? Quando a gente para pensar. Mas, quando a gente fala sobre treinamento corporativo, ainda hoje é pensado que é uma pessoa que faz literalmente só um conteúdo, né? Cria um conteúdo, aplica um conteúdo. Só que não, né? A gente foi atrás, eu fui atrás principalmente para poder me especializar, entender melhor sobre essas áreas. Então, cada um dos cursos que eu fiz, né, voltado, por exemplo, para o UX UI, que é para a experiência de usuário, é para uma experiência de usuário numa plataforma, né? Só que como a gente aplica isso dentro de treinamento? Da mesma forma, né? A gente está lidando com uma experiência. Então, esse conhecimento tem que ser contínuo. E tem que ser contínuo também de nós profissionais da área de treinamento. Não é só a gente fazer um conteúdo, é ir atrás mesmo para adquirir conhecimento, é para pensar de forma estratégica. E isso não é só uma skill, né, de, RH, de uma parte mais humanizada. Também é uma parte de dados, é uma parte de análises, né? Então, a gente está em constante desenvolvimento, a gente está em constante mudanças, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ser humano, nós somos uma evolução. A gente começou de uma forma e a gente não pode estagnar. Então, o mundo ele vai sempre evoluir. Eu aprendi de uma forma com os meus pais. Não, você tem que fazer dessa forma, porque dessa forma dá certo. Hoje não é mais assim.
né? E o mundo corporativo me mostrou isso. O Quinto Andar, por exemplo, eu estou 5 anos na companhia. É um tempo já muito longo, né, para uma empresa de 10 anos. Só que durante todo esse período, eu tive que aprender muitas habilidades novas, me atualizar, né, pensar de formas diferentes, porque o mercado está pensando de formas diferentes. Não pode ser mais aquela coisa chata de, poxa, só uma pessoa está lá aplicando, sendo um professor, né? Você tem que pensar também com tecnologia, tem que trazer a tecnologia para dentro. E tudo isso são skills técnicas, né? Além disso, tem as soft skills. Então, as soft skills também são adquiridas. Eu parto do princípio, né, eu falo isso muito dentro do meu time, de que a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Né? Não é para ir para aquele âmbito, poxa, você é uma pessoa periférica, você não teve tantos conhecimentos. Realmente eu não tive, mas eu fui atrás para poder adquirir. Né? E quando a gente fala de protagonizar a própria carreira, é isso. É você sair muitas vezes ali da sua zona de conforto, você se desafiar, você ir atrás. Então, esse, né, o lifelong learning, é um processo que vai acontecer eternamente. Né? A gente sempre vai ter que se atualizar. Hoje, quando a gente fala da Gen Z, por exemplo, a geração Z está super atualizada. Eles conhecem sobre diversidade, eles falam sobre diversidade, e quando, na minha época, ninguém falava sobre isso. Nas companhias, era ruim você ser uma pessoa diversa, você não tinha esse espaço para você poder falar, para você poder ter um cargo alto, para você ter um cargo ali de liderança, liderar pessoas. E liderar pessoas também é um lifelong learning, porque ninguém nasce sendo um líder. Só que para você ser um líder, também tem que ter uma estratégia por trás, de conhecimento. Né? E esse conhecimento é contínuo. Então, é ensinar habilidades básicas, que muitas vezes a gente acha, poxa, isso é tão básico, né? Todo mundo sabe. Isso é algo do meu cotidiano. Para mim, é super natural falar, né, determinadas coisas. Mas para as outras pessoas, não. É um conhecimento novo. E as coisas mais básicas precisam ser ditas, precisam ser passadas. E pensando, né, obviamente, na pluralidade que a gente tem da sociedade. Ninguém é igual a ninguém. E essa é a graça. Se todo mundo fosse igual, a gente não teria um conhecimento contínuo. A gente já saberia tudo. Então, a gente precisa ser muito humilde também nisso. De tirar um pouco da nosso peso, né? De, poxa, sou super especialista, conheço tudo. A gente não conhece tudo. Né? Então, a gente tem que ter essa humildade aberta para a gente também aprender com as outras pessoas. Porque as pessoas, né, ensinam para a gente cotidianamente. Meus analistas, por exemplo, me ensinam. Né? Eu ensino para os meus analistas, mas eles me ensinam muito mais. Porque eles são mais jovens, são mais atualizados. Então, eles me mostram um vídeo no TikTok que tem um conhecimento. Né? E a gente aprende dessa forma. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Porque se a gente não utiliza dessa forma, a gente não tem um lifelong learning. A gente vai estagnar e vamos ficar, né, aí no mundo, sei lá, de 1991, que foi quando eu nasci. Né? Então, a gente não pode estagnar. A gente tem que continuar esse conhecimento contínuo, porque só assim a gente tem crescimento progressivo. Vocês dois falam sobre a questão das soft skills, o que é muito natural. Eu acho que hoje, quando a gente está falando de habilidade, é impossível a gente não falar sobre as competências socioemocionais. Inteligência emocional, empatia, adaptabilidade. Mas o que eu quero entender um pouco melhor, trazendo isso do discurso para o mundo real, quando que eu foco nisso? Eu sei que a maioria que está acompanhando a gente é de RH, e o RH talvez seja a área que mais precise ter esse tipo de habilidade. É um perfil de skills para todas as áreas, algumas um pouco mais do que outras, mas eu fico me perguntando ao mesmo tempo, poxa, você tem uma empresa que precisa de um resultado rápido, você tem uma empresa que tem um plano de carreira, que tem júnior, pleno, sênior, tem uma possibilidade ali de desenvolvimento. É muito mais tentador você, quando você está na responsabilidade de desenvolver as suas próprias habilidades, quando não é a empresa te guiando nesse caminho, o tentador é a gente ir para o técnico. Poxa, eu vou fazer um curso, uma mentoria de inteligência emocional, ou eu vou aprender a dominar o Excel? Tudo é importante, é claro, mas como que a gente convence as pessoas assim de forma objetiva que, cara, você tem como investir em desenvolver sua empatia, sua inteligência emocional, sua capacidade de resolver problemas. Faz um curso disso, vai por esse caminho. O quanto que o mundo real permite que a gente olhe isso como prioridade? Eu queria começar por você, Bruno. Olha, essa é uma excelente pergunta.
tem várias formas da gente olhar para isso, né? Mas talvez uma forma simples da gente considerar isso é pensar que conhecimento técnico é um investimento a curto e médio prazo e o conhecimento e os soft skills é um investimento a longo prazo, né? Toda carreira vai necessitar algum conhecimento técnico, a gente vai ter que saber aplicar isso no dia a dia do trabalho, mas o conhecimento técnico também é o conhecimento que mais muda ao longo dos anos. A gente tem um estudo, né, na área de educação corporativa de que a cada 2 anos agora é a velocidade que os profissionais precisam se reciclar em conhecimento técnico. Se a gente for entrar no mundo de tecnologia, por exemplo, a gente fala da IA generativa, a gente fala da computação em nuvem, né? Eu venho desse mundo, é assustador, né? A velocidade pela qual você tem que se renovar nesse conhecimento técnico. Agora, os soft skills, eles ficam com você para sempre. E, à medida que os empregos do futuro vão se criando, vão se formando, vão mudando, essas são as habilidades que vão ser transferíveis para esses empregos. As outras, as técnicas que a gente vai ter que aprender novamente ou pela primeira vez, vão estar lá. Mas os soft skills a gente vai poder levar com a gente para onde a gente for. E eu acho que os profissionais que conseguem encontrar esse equilíbrio, né, ter esse conhecimento técnico e renovar, e ao mesmo tempo cultivar e desenvolver esses soft skills, são os profissionais mais completos, que são aqueles que vão contribuir mais, que vão ajudar nas organizações. Você falou de alguns casos, aí falou de adaptabilidade, comunicação, obviamente, é super importante, né? Quanto mais próxima a pessoa está de um cargo de liderança, por exemplo, ela precisa ter clareza na comunicação dela, ela precisa ter inteligência emocional, ela precisa ser humilde para ouvir o feedback e também melhorar. Então, são habilidades mais difíceis de concretizar, de amadurecer, e a gente tem que investir desde sempre para poder ir fortalecendo nessas habilidades, sem deixar de lado as habilidades mais técnicas que talvez sejam mais imprescindíveis no começo da carreira, mas que também são necessárias. E aí, Tadeu, no embalo do que o Bruno estava falando, como que a gente define, então, desenvolver habilidades comportamentais é muito difícil. Porque a gente está falando de habilidades que não são só um aprendizado de um sistema, são questões relacionadas à sua história de vida. Empatia é muito complexo se você não está acostumado para você começar a desenvolver esse sentimento de se colocar no lugar do outro. Hoje o pessoal falou muito aqui sobre diversidade e, de fato, a gente luta para que não haja um regresso ao mesmo tempo que a gente sente que tem um avanço nisso. Nós estamos vendo algumas empresas maiores fechando seus times de diversidade. Sempre é um tema que ainda é tratado como um tabu de alguma forma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Tadeu, dentro dessa estrutura, desse novo mundo, como que eu defino o que aprender primeiro? Poxa, que habilidades que, olha, você domina isso, você está pronto para qualquer vaga, você está pronto para qualquer empresa. Dá para a gente fazer uma ordem, assim, elencar por onde que eu começo, o que eu vou vendo, deixando um pouquinho mais para frente? Qual que é o foco aí dessas soft skills? Boa. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa quando a gente está numa progressão de carreira, né, quando a gente quer aprender, por exemplo, soft skills, que nada mais é do que as soft skills comportamentais, né? Então, quando a gente está falando de comportamento, o que uma companhia ela está esperando quanto a isso, mas o que essa pessoa ela precisa demonstrar no seu cotidiano, né? Entender, primeiramente, qual que é esse desafio. Então, quem são essas pessoas? Né? Qual que é o desafio específico dessa área? E tem que ter uma estratégia por trás disso, envolvida com, obviamente, o time de RH. Porque o time de RH é onde vai trazer esses insights, é onde vai trazer essas provocações para o time de T&D, para que seja construída uma estratégia. Porque a estratégia é o que vai fazer com que a gente defina quais são esses passos, né? O que a gente vai precisar abordar. Mas quando a gente fala de soft skills, primeira coisa, comunicação, gente. A comunicação ela abre as portas, né? A gente consegue se posicionar melhor, a gente consegue falar quando a gente discorda de algo, porque a gente não pode ter medo de discordar, gente. Todo mundo tem a opção de discordar e de concordar, né? Mas tem que saber discordar.
Não é só discordar por discordar, não é só, né, não é aquele embate, não tem que ser uma briga, não tem que ser uma discussão, tem que ser uma comunicação fluida. E para ter uma comunicação fluida, tem que trabalhar esses soft skills. A diversidade, com certeza, é um ponto onde as pessoas precisam se atualizar, né? Antigamente não era falado sobre diversidade, não era falado sobre todo esse conhecimento que precisa ter para saber como abordar, né, como conversar com as pessoas e suas particularidades. E para isso, né, existem metodologias, é claro, a gente pode fazer uma roda de conversa, a gente pode colocar pessoas de vários níveis, né, de diversidade dentro de um mesmo local para trocar realmente. Porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre diversidade porque elas não estão, né, alencadas dentro de um grupo de diversidade e elas não têm, por exemplo, uma amizade, né, com uma pessoa preta, com uma pessoa LGBTQIAPN+, com uma pessoa PCD. E aí a gente não tem conhecimento realmente. Porque a gente só tem o conhecimento quando a gente entende as vivências das pessoas. Então, essa parte, né, de ter esse conhecimento ajuda com que a gente tenha, né, uma forma de lidar com as pessoas de forma distinta e realmente acolher, né? O papel de liderança é esse, por exemplo. Se você quer ser um líder, você precisa olhar para as pessoas, não apenas para números, porque as pessoas têm particularidades, as pessoas têm problemas e muitas vezes um líder é terapeuta, né? A gente tem que escutar, a gente tem que ter a escutativa. Isso também é uma soft skills e muitas vezes a gente não trabalha isso, né? A gente trabalha muito como era antigamente. Um líder tem que cobrar, tem que brigar, tem que fazer isso, tem que só cobrar, né? Mas a gente sabe o que está acontecendo do outro lado? A gente não sabe, muitas vezes. E isso são, acho que, soft skills essenciais, né? A comunicação, se você não tem uma comunicação, você não consegue ter uma progressão de carreira. Se você não tem, né, a pauta de diversidade muito aflorada, você não vai conseguir ser, por exemplo, uma gestão, você não vai conseguir ter uma progressão também dentro dos seus cargos. E a parte de, né, ter mais essas discussões também ajudam, né, nessa progressão no geral. Para questões técnicas, aí eu acredito que vai depender do desafio da área, vai depender de qual é a realidade, né? Mas a principal soft skills também inteligência emocional, né? Se a gente não está bem com a gente, quem nós somos, nós precisamos confiar em quem nós somos, nós precisamos saber quais são os maiores gaps que a gente tem, quais são as maiores coisas que a gente tem positivas, porque é isso que vai fazer com que a gente saiba aonde trabalhar melhor ou como se posicionar, né, como cobrar da nossa gestão, ou como pedir para a People, né, esse apoio, porque People está lá para isso, né, para nos dar essa direção, para poder nos trazer dados, para nos trazer números. Então, se tem a área de T&D próxima de People, a gente consegue ter um desenvolvimento contínuo dessas pessoas. Elas não ficam estagnadas, a gente tem, né, essas progressões de carreira, a gente não deixa essas pessoas desassistidas, que é o que acontece em muitas companhias. A gente não olha para as pessoas, né? A gente só quer números. A gente traz, por exemplo, a diversidade sem pensar, né, nesse crescimento contínuo. Tadeu, no começo da sua resposta, você falou sobre o papel do RH, do time de T&D. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente faz também para que isso não se torne uma dependência. Como que o RH, ao mesmo tempo que ele está ali oferecendo um treinamento, ele também cria uma cultura para que as pessoas vão atrás por conta própria. É muito comum hoje a gente meio que deixar a nossa carreira nas mãos de um líder, nas mãos da empresa. E quando a gente tem um RH mais ativo nesse sentido, poxa, está tendo treinamento todo mês, está tendo treinamento com frequência, a gente tem aquele sentimento de desenvolvimento, mas que muitas vezes é um desenvolvimento que vai valer para aquela empresa, mas que não vai valer para um outro negócio. Então, como que eu crio essa cultura também no sentido de, poxa, a gente está oferecendo um treinamento para você, mas busque você também habilidades que estão hoje em alta na sua área, no mercado. E também o inverso, né? A gente não está oferecendo treinamento, não é porque está tudo bom e você já tem tudo o que precisa. É um gap que a nossa empresa tem, e aí, mais do que nunca, você também precisa se policiar para ter esse aprendizado contínuo. Então, como que a gente desenvolve essa cultura de que, olha, o RH se envolve, mas não é só o RH, você também tem que se mexer um pouquinho. Boa. O que acontece, né, gente? Acho que os gestores hoje eles não estão preparados para fazer essa fomentação realmente de treinamento, de desenvolvimento, de cultura, né? Então, toda essa estratégia ela tem que começar desde o momento em que esse analista pisa dentro de uma corporação.
né? O onboarding, que é o boas-vindas, né? A gente tem que pensar em cada um desses passos. Então, se a empresa ela está prezando a diversidade, a gente tem que trazer o letramento. Se a empresa tem a cultura muito enraizada, a gente tem que explicar sobre a cultura, a gente tem que vender a cultura. Então, quando a gente faz todo esse processo, educa também, por exemplo, os nossos líderes, eles são aliados nossos. A gente pode contar com o apoio das lideranças para que elas também puxam esses analistas, né, tragam esses insights para a gente. A gente pode trazer direcionamentos distintos, né? Uma forma que eu faço, por exemplo, no Quinto Andar é, poxa, meu analista está precisando ter um conhecimento de metodologias. Eu tenho muitos conhecimentos de metodologias. Muitas vezes eu puxo uma agenda com eles e falo, bora, vamos aprender metodologia. Mas, é claro, trazendo para eles não ficarem com medos e não engessarem também, porque uma metodologia, geralmente, ela é engessada, né? Ela fala, ó, começa assim, termina assim. A gente tem que dar essa liberdade também criativa para que eles possam explorar a metodologia, né? Que eles possam conhecer, que eles possam ver qual é a melhor forma de se adaptar com aquilo. Porque se a gente só caminha com a metodologia do jeito que ela é desenhada, as pessoas desistem no meio do caminho, né? Eu mesmo uso várias metodologias, mas eu adaptei todas para a realidade em que eu vivo, né, para as problemáticas que eu tenho, porque fica mais prático, né? As pessoas compram melhor essa ideia e elas buscam também essa informação. Então, um líder ele tem que trazer também essas nuances, onde procurar, né? Ele tem que ser essa pessoa, ele tem que ser um facilitador. Ele não pode ser o líder de antigamente. Então, o facilitador é aquele que vai direcionar. É aquele que vai se preocupar, é aquele que vai olhar para aquele analista e falar, poxa, você está querendo ter esse crescimento? Então, vai atrás, né? Realmente monta um PDI, que o PDI serve para justamente isso, para um direcionamento de uma carreira que seja efetiva, para que não fique tudo na mão, por exemplo, de RH, ou tudo na mão de T&D, para poder trazer, né, essas nuances. É claro que a gente pode fazer uma estratégia desse conhecimento para que aconteça, mas uma estratégia a gente sabe que leva tempo. Não é da noite para o dia que a gente vai resolver este problema. Então, a gente tem que fazer uma estratégia, mas uma estratégia assertiva. Então, olha, vamos atuar com esse tipo de assunto agora, porque temos tantas porcentagens de pessoas que precisam ter esse conhecimento. A gente precisa de dados. Então, a área de T&D também precisa desses dados. A gente precisa saber o que está acontecendo na companhia. Porque se a gente não sabe o que acontece na companhia, a gente não consegue ser assertivo. Assim como a RH. A RH também tem que ter dados, porque se não tiver dados, a gente não consegue ter esse parâmetro. Então, para ter, né, tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que cuidar das pessoas, mas a gente também tem que olhar para dados para realmente dar um direcionamento e não ficar sobrecarregado para a gente ter que tocar tudo, né? Obviamente, também tem as parceiras, então a gente pode chamar ali uma empresa consultoria que pode trazer uma nuance, pode trazer uma facilidade que possa, né, já dar esse direcionamento. E aí tira um pouco desse peso da gente. Muitas vezes a gente quer deixar em casa e quando a gente deixa em casa, às vezes não anda, né, os projetos. Então, a gente precisa, às vezes, acionar também parceiras para que dê resultado, para que funcione. Ô Bruno, eu sei que eu falo muito nas perguntas, então pode ficar tranquilo ali com o nosso cronômetro, tá? Eu acho que da mesma forma que a gente está falando muito aqui sobre o aprender, talvez seja importante também falar sobre o desaprender. Quando eu entrei no grupo Top RH, em 2018, eu entrei como estagiário, uma das primeiras matérias que eu fiz, naquele mundo ainda pré-pandêmico, era sobre o curso de RH, o tecnólogo, o que as faculdades estavam ensinando, se elas estavam evoluindo, inovando. Gente, parece que não existia curso de RH, era curso de DP, era sistema, era aprender a mexer em folha de pagamento, todas aquelas regrinhas operacionais, e o RH ficou lá no curso de psicologia. Então, a gente tem muitas habilidades hoje que estão um pouco mais obsoletas, comportamentos que estão obsoletos, e é muito difícil a gente mudar isso quando a gente é ensinado que é desse jeito. Talvez seja o grande desafio hoje, e não é só um desafio geracional, a gente cair naquele estigma de que a geração tal está acostumada com tal forma. É um desafio de aprendizado. Se uma pessoa da geração Z, a geração que vem depois, aprender daquele jeito, ela vai exercer daquele jeito, certo ou errado. Então, como que a gente faz também para não cair nesse tipo de armadilha? Eu acho que, principalmente falando de RH, que é o nosso foco aqui, o que a gente precisa entender hoje, que, acima de tudo, a gente precisa ter o cuidado para desenvolver, que, pensando na área,
é essencial, é fundamental, exatamente para a gente não chegar no RH e o RH não é digital, o RH ele não inova, o RH só sabe fechar a folha. Porque o RH é ensinado a fazer isso. Como a gente muda? É um desafio. Tá? Eu acho que assim, mais difícil do que aprender é desaprender. Né? É deixar para trás os vícios, as formas antigas de fazer as coisas. Você falou um pouco sobre formação, a forma que a gente aprende as coisas. A gente pode olhar para o nosso sistema de ensino mesmo. Né? Eu tive o privilégio de morar muitos anos no exterior e os meus filhos nasceram e cresceram lá nos Estados Unidos. E a gente voltou para o Brasil faz pouco tempo, faz 3 meses. E eu vejo como eles estão sofrendo ao mudar a metodologia de ensino. A metodologia de ensino aqui no Brasil ela é muito focada em prova, em teste. Você estuda bastante ali na véspera para fazer uma prova, passar na prova, vai para a próxima. Né? E lá era diferente. Lá você aprendia um pouco cada dia. Você tinha bastante reforço daquela matéria, daquele assunto. E eu, pessoalmente, sentia lá, né, eu também estudei lá por um tempo, eu sentia que eu conseguia assimilar, absorver, né, e ficar mais na minha memória ali o que eu aprendia naquela forma. Mas, independente das metodologias de ensino de cada país, de cada cultura, eu acho que o importante aqui é o seguinte, fazer uma análise, né, interna e externa. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está com o Tadeu do Quinto Andar. Para mim, o Quinto Andar é um excelente exemplo. É uma startup que tem 12 anos, Tadeu, você estava falando 10 anos. 10 anos e cresceu de forma exponencial. Eles estão fazendo muita coisa certa no Quinto Andar. Então, quando a gente ouve o Tadeu falar, quando a gente ouve líderes de outras áreas, de outras empresas que estão inovando falar, a gente deve prestar atenção e ver o que eu não estou fazendo que eu posso implementar, ou o que eu estou fazendo diferente que eu posso corrigir. Outro exercício que eu acho muito interessante, né, sempre que a gente junta a nossa liderança, a gente faz um exercício daquilo que a gente quer continuar a fazer, aquilo que a gente precisa começar a fazer e aquilo que a gente tem que parar de fazer. O que eu faço hoje que talvez seja um hábito, um costume do passado, que, na verdade, está desperdiçando tempo e não está trazendo tanta produtividade. Né? Então, isso é parte daquela análise interna que eu falei. Quanto mais eu olho para dentro, tenho esse pensamento crítico, busco feedback, para entender o que eu tenho que deixar de fazer e como que eu olho para fora para ver o que eu não estou fazendo que eu podia implementar também. Né? E aí é isso, assim, vai partir um pouco de cada pessoa, tem que sair da zona de conforto, a gente tem que se juntar, tem que falar, olha, a gente tem que, né, seguir ou ultrapassar o ritmo do que o mercado está fazendo. Então é um desafio, não é fácil. Né? É deixar aqueles hábitos antigos. Agora, vou fazer uma provocação. Muita gente aqui, inclusive eu sou um pouquinho mais velho que o Tadeu, eu não nasci nesse mundo digital. Eu era adolescente quando eu comecei a ver o que era a internet e tudo mais. E hoje eu não vivo sem isso. Então eu desaprendi a viver no mundo analógico. Né? Hoje, se você me falar se você me desse um endereço... Aqui tudo bem que a gente está na Paulista, né? Mas se você me desse um outro endereço para ir, eu não ia conseguir chegar sem o meu celular, sem meu aplicativo de navegação. Então, como é que a gente pega isso da vida pessoal e leva para a vida profissional também? Porque a gente se adaptou. Né? A humanidade, o homem, né? Nós somos uma espécie que se adapta. Isso que nos diferencia de todas as outras espécies de animais. Então, é levar isso para o nosso mundo corporativo também e provocar o tempo inteiro para a gente falar, ó, vamos deixar isso para trás e vamos adotar essa nova metodologia. Muito bom, gente. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma dúvida para tirar com eles? Alguém quer responder a provocação do Bruno? Alguém se habilita? Oi, meu nome é Marisa. Eu queria ouvir de vocês como essas gerações, né? A gente ouviu falar que hoje, durante o dia, 5 gerações a gente está trabalhando ultimamente. Como isso tem impactado exatamente nesse protagonismo de carreira, das pessoas buscarem esse desenvolvimento, esse aprendizado contínuo, né? Porque a gente a gente lida com situações em que muitos acham que é da empresa, outros já têm mais essa autonomia. Como que vocês veem esse impacto de gerações nesse protagonismo?
Bom, eu trabalho com todo tipo de público, né, gente? Eu tenho pessoas ali de 18 anos, de 17 anos, eu tenho um jovem aprendiz também, e eu consigo ver muito dessas nuances, né, de pessoas que conseguem protagonizar a carreira muito fácil, e eu tenho que ser menos facilitador, e pessoas que, por exemplo, não querem protagonizar a carreira, não querem crescer, né, não almejam isso. Então, é um desafio constante quando a gente fala sobre protagonismo de carreira, mas com as gerações separadas, né? Pessoas, por exemplo, com maior idade, né, que tem a questão da etaridade também, a gente tem que ser muito adaptativo também na nossa linguagem, para que a pessoa entenda aonde ela pode chegar, como pode chegar, trazendo quais são as provocações, por exemplo, de agora. O que a gente está querendo, o que a empresa busca, o que as companhias estão buscando agora para essas pessoas, para que elas possam também entender o que elas precisam fazer. Né, gerações atuais, elas são muito mais atualizadas, né? O TikTok está aí, e o TikTok foi literalmente criado para isso, para ter um ensinamento, né? Ela é uma plataforma de conhecimento, não foi utilizada para isso, mas tem muitos criadores de conteúdo que trazem esses tipos de, né, provocação, esses tipos de ensinamento, e essas pessoas da geração mais atual, elas são bombardeadas por isso diariamente. Então, para elas, é muito mais fácil fazer esse papel de protagonizar a carreira. E, com certeza, gente, a liderança tem que dar esse espaço, né? Tem que fomentar isso, tem que provocar para que o analista faça a protagonização da carreira. Porque só a gente falar protagoniza a carreira é muito fácil quando a gente fala, né? Protagoniza a carreira, mas a gente não ensina aí o caminho, né? Como que ele pode fazer? E muito trazendo as vivências pessoais, porque quando a gente traz as vivências pessoais, a pessoa se identifica com alguma coisa ali, e aí ela consegue ter esse processo de uma forma muito mais contínua. Mais alguém? Então vamos lá, tem uma pergunta no online. A Janaína. Vocês acham que o bombardeio de informações atrapalha em buscar conhecimento assertivo? Acho que sim. Acho que tira um pouco, novamente, né, todos esses avanços da tecnologia, o Tadeu falou do TikTok aqui, né, a gente vê as novas gerações aí muito conectadas, tem muitos benefícios, muitas vantagens, mas tem também suas desvantagens, e essa é uma delas. A capacidade de manter o nível de atenção tem diminuído radicalmente, o foco, né, você saber onde você procurar, o que você precisa focar, e talvez seja isso onde a gente pode orientar essas novas gerações também, né, onde que elas devem investir o tempo delas para não se perderem. Porque, com certeza, acho que nós mesmos, né, é muita informação. Se você pensar quantas transações por dia a gente faz de maneira digital, quantas trocas de mensagens a gente faz, é um mundo muito diferente, né? Ele deixa a gente desnorteado se a gente não conseguir se policiar e se organizar. Então, acho que também a inteligência artificial vem nesse momento para ajudar a gente a organizar isso. Esse bombardeio de informação, a gente pode usar a tecnologia mais uma vez a nosso favor para que organize a informação para aquilo que é relevante, que é crítico para nós, né? Vai requerer reaprender, mais uma vez, né? Desaprender uma forma de fazer, que a gente fazia de consumir tudo e a gente definir o que a gente deve fazer, e delegar um pouco, talvez, para a tecnologia, dizer para a gente, está aqui um pouco da direção que vocês podem seguir, e isso vai tornar a gente mais produtivo, né? Eu acho que hoje em dia o tempo é mais valioso do que em qualquer outro momento na história, com tudo isso que acontece, e a gente saber organizar o tempo, usar esses recursos da tecnologia a nosso favor, vai melhorar a nossa qualidade de vida e vai tornar a gente mais produtivo. Bom, pessoal, o Delvio fará depois o encerramento oficial aqui do nosso evento, mas eu quero deixar o meu agradecimento. Bruno, Tadeu, arrasaram. Eu acho que se a missão era fechar com chave de ouro, vocês conseguiram com louvor. Para quem está online mandando pergunta, como já foi comentado ao longo de todo o evento, depois as respostas vão chegar posteriormente.
E fica o meu agradecimento a todo mundo que está aqui na plateia, que aguentou essa jornada aí de horas, evento que começou de manhãzinha, chegando no final só agora. Você que está nos assistindo também aí de casa. Poxa, incrível contar com toda essa audiência, com todo o carinho que foi demonstrado aqui ao longo do dia. Vou passar o microfone para o Delvio, mas, mais uma vez, a vocês dois, obrigado. A todo mundo que está acompanhando, também o meu muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Obrigado aos Brunos, né? Bruno Barreto e Bruno Piai. Muito bom esse nosso encerramento. Galera, tudo que é bom dura pouco. Não, dura um dia. Mas o ano que vem a gente está de volta. Como eu disse, fiquem ligados nas nossas redes sociais para vocês se interagirem e se interarem com os nossos eventos, tá? De 2025. Para você que está online, as salas dos patrocinadores continuarão abertas até às 18 horas. Então, corra lá para bater um papo com os nossos patrocinadores. Tá bom? A Odontoprev, o Econnect, e o Wellhub. Mais uma vez, obrigado à Odontoprev, nossa parceira. Obrigado aos patrocinadores, iFood Benefícios, Adeco, Senac, Comunix, o Econnect, Udemy e Wellhub. E ao apoio da Mature Profissas e da Atados. Últimos recados. Todos receberão uma pesquisa de satisfação. Por favor, participem respondendo. Os certificados serão enviados para todos, online e presencial, por e-mail, tá bom? E lembrando que todo o conteúdo do RH Top Talks estará disponível a partir de amanhã no nosso canal, canal do RH para você no YouTube, para ver, rever e compartilhar com os amigos. Obrigado a vocês aqui do presencial, na sede da Adeco, e a vocês que nos acompanharam aí virtualmente. Como eu disse, ano que vem tem mais. Não só RH Top Talks, tem todos os nossos eventos. Encontro, RH Top Sync, a festa de premiação. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais para vocês saberem o que o Grupo Top RH está fazendo para você, que é profissional de recursos humanos. Até o ano que vem, gente. Valeu. Obrigado, viu? Bora conhecer a gente? Prazer, iFood Benefícios. O Vale Alimentação e Refeição do iFood, com custo zero, saldo mobilidade, saldo livre, saldo home office e muito mais. Tudo em um cartão só e dentro do PAT. Aceita em todo o Brasil. É pra quem acha que time que tá ganhando não se mexe. Mesmo perdendo time, para outras empresas que não pararam no tempo do fax. Agora que você já conhece a gente, deixa a gente conhecer a sua empresa. iFood Benefícios, o Vale Alimentação e Refeição do iFood. O atendimento corporativo do Senac São Paulo leva o jeito Senac de educar para as organizações, construindo parcerias de sucesso. Mas como tudo isso é possível?
Nossas equipes identificam as necessidades junto às empresas e desenvolvem soluções em treinamentos educacionais customizados de acordo com as demandas apresentadas. Acesse o nosso site. Temos a melhor solução para a sua empresa. Essa é Raquel. Raquel é uma importante peça na empresa. Ela faz parte do RH. Raquel parece estressada. Tá estressada, Raquel? Tanta coisa pra organizar. Contratar, treinar, reembolso, antecipação salarial, olerite, benefícios, comunicação, processos. Descomplica, Raquel. Comunix. Tudo que o RH precisa em um super aplicativo. Gerencie tudo com praticidade e eficiência. Tá complicado? Descomplica. Comunix.